Coisas de Dayana. E eu sou a Dayana e nós estamos aqui para mais uma leitura da Bíblia, para ler, a palavra de Deus. Nós estamos aqui todos os dias lendo a palavra de Deus no intuito de verdadeiramente conhecer o que Deus deixou escrito para a humanidade. A Bíblia, ela foi escrita por homens, mas ela foi instruída por Deus. Então a Bíblia, ela é uma mensagem, ela é um livro, que Deus deixou para a humanidade. E a melhor maneira da gente conhecer, da gente saber o que Deus quer, da humanidade, qual que é o plano dele, como que tudo isso começou e até como tudo isso vai acabar, é lendo a Bíblia. E quando a gente lê a Bíblia, quando a gente começa a ler a Bíblia, se aproximar de Deus, quando a gente começa a orar todos os dias, algo fantástico vai acontecendo na nossa vida, Nós vamos se enchendo do Espírito Santo, do Espírito de Deus, e a gente se torna aí pessoas mais sensíveis ao toque do Espírito Santo. E tudo isso é muito bom, porque a gente começa a ter mais paz, a gente começa a ter mais discernimento do que é certo, do que é errado. Então é muito importante que todas as pessoas no mundo leiam a Bíblia e não só leiam, mas procurem entender a palavra de Deus e, acima de tudo, também coloque a palavra de Deus em prática, tá bom? Então o intuito de ler aqui no canal é de verdadeiramente aprender, de me aproximar mais de Deus, de me encher mais do Espírito Santo e de levar isso para as pessoas também, A humanidade, ela precisa disso. A verdadeira paz, a verdadeira alegria, ela vem do Senhor, Você pode até procurar por coisas aqui nesse mundo, você pode ficar feliz momentaneamente, mas a verdadeira felicidade, ela vem de Deus. E quando a gente começa, a colocar a palavra de Deus em prática e entender a palavra de Deus, entender o plano de Deus para a humanidade, a gente começa a perceber que essa vida aqui ela é passageira e que depois dessa vida Deus ele tem uma promessa de vida eterna e nós temos que buscar pela vida eterna. Isso é muito importante, Então, hoje nós vamos ler o capítulo de número 9, tá bom? De Levíticos. Nós estamos lendo, na verdade, na última live eu parei no capítulo 12 de Levíticos. Mas o que aconteceu? Teve uma live que eu comi bola, gente, e eu acabei me perdendo e não percebi que eu pulei o capítulo de número 9. E todos os capítulos da Bíblia são extremamente importantes, Então hoje nós vamos dar continuidade no capítulo de número 9 e a live onde tem o capítulo 10, 11 e 12 está gravada aqui no canal, foi a live anterior, tá bom? Mas nós não podemos deixar passar batido, esse capítulo número 9. É um capítulo muito importante. E Levíticos, nós lemos, o livro de Gênesis, que é o livro da criação, que explica como que Deus criou tudo, como que Deus criou o mundo, como que Deus criou a humanidade, mostra também como que a humanidade se afastou de Deus e meio que perdeu todos os benefícios que a humanidade tinha, que era a árvore da vida, que era a presença de Deus todos os dias, que é o mais importante na nossa vida. O ser humano ele tinha um relacionamento muito íntimo com Deus, Ele conversava diariamente com Deus. Era tudo muito harmônico, era tudo muito maravilhoso, não existia dor, doença, era muito bom. Só que
Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus, então mostra como que nós, né, estamos num mundo caído, num mundo cheio, né, de coisas erradas, de coisas que fazem a gente sofrer. Vamos ter que passar pela primeira morte, né? Então, o livro de Gênesis, ele mostra isso, também já aponta para Jesus, né? Mostra que Deus já tinha um plano para a humanidade, porque Deus sabia que a humanidade iria desobedecer e que ele não quer robôs, ele quer pessoas que verdadeiramente queiram estar ao lado dele. Então estamos passando aqui por uma prova em um mundo caído, né? E depois nós lemos o livro de Êxodo, e o livro de Êxodo, Deus, ele segue cumprindo as promessas, né, que ele fez a Abraão, e ele liberta o povo do Egito. E agora nós estamos em Levíticos, que é o povo que foi liberto do Egito, e Deus está mostrando para essas pessoas como que é o jeito certo de se viver, né? Ele está mostrando ali que o povo tem que ter obediência, que o povo tem que buscar por ele, que Deus, quando eles fazem as coisas certas, Deus está ali com eles, está no meio deles. Então Deus, ele mostra para essas pessoas que é fundamental ter fé, obediência, temor a Deus, né? Então esse povo, ele tá passando ali, Deus está dando as leis, né? As leis de como que aquele povo vai ser um povo separado. Deus, ele tem um propósito, né, muito grande com aquele povo, o povo de Israel, porque afinal de contas seria por meio daquele povo que chegaríamos em Jesus. E Jesus perdoaria os nossos pecados, né? Por meio de Jesus que nós conseguimos, né? A vida eterna, o perdão dos pecados, se encher do Espírito Santo. Então, nós estamos lendo esse livro de Levíticos. Hoje nós vamos começar a ler aqui o capítulo de número 9, tá bom? E eu recomendo a você que, se você estiver, né, na sua casa, você pegue um papel, uma caneta e você anote as coisas importantes, né, que você achar importante. Assim você vai conseguir memorizar melhor, né, o que você vai ouvir aqui. Você vai conseguir aprender melhor e você pode usar isso para evangelizar a vida de alguém, tá bom? Então, vou dar aqui uns 10 segundinhos para você que vai pegar papel e caneta, tá bom? E, gente, eu sempre leio aqui os comentários de vocês. Eu sempre tiro um tempinho aqui da live e leio os comentários, tá? É importante eu ler os comentários, porque assim eu consigo tirar as dúvidas. Às vezes você é uma pessoa que tá ouvindo e você ficou com alguma dúvida. Então, eu sempre tiro aqui um tempo da live, né, para ler os comentários. Boa noite a todos. Alexandre está pedindo uma oração, vou colocar seu nome aqui, tá bom, Alexandre, para oração. Cris, boa noite. Paz do Senhor. Boa noite a todos, tá? Então, agora nós vamos começar aqui a leitura, tá bom? Então, nós vamos ler o capítulo de número 9 de Levítico. Levítico é o terceiro livro da Bíblia. E eu vou ler aqui na versão NTLH, tá? Passaram os 7 dias da ordenação, e no dia seguinte Moisés chamou Arão e os seus filhos,
e as autoridades do povo de Israel. E disse a Arão: pegue 2 animais sem defeito, isto é, um bezerro para ser morto como oferta para tirar pecados, e um carneiro para ser oferecido como sacrifício, que é completamente queimado, e apresente-os a Deus o Senhor. Depois, mande o povo pegar os seguintes animais: um bode para ser sacrificado como oferta para tirar pecados, um bezerro e um carneirinho, os 2 de 1 ano e sem defeito, para serem sacrificados como uma oferta que é completamente queimada, e também um touro, um carneiro para serem sacrificados como oferta de paz. Mande que eles sacrifiquem esses animais ao Senhor, junto com oferta de cereais misturadas com azeite. Eles precisam fazer isso porque o Senhor vai aparecer a eles hoje. O povo trouxe até a entrada da tenda sagrada tudo o que Moisés havia mandado, e todos se reuniram ali na presença de Deus, o Senhor. Moisés disse: o Senhor Deus mandou que vocês fizessem isso, a fim de que a glória dele apareça a vocês. Depois Moisés disse a Arão: vá até o altar e ofereça o sacrifício para tirar pecados e o sacrifício que é completamente queimado, a fim de que Deus perdoe os seus pecados e os de sua família, pois foi isso que o Senhor mandou fazer. Arão chegou perto do altar e matou o bezerro como sacrifício para tirar o seu próprio pecado. Os seus filhos levaram o sangue do animal para ele e ele molhou o dedo no sangue. Pôs nos 4 pontas do altar e derramou o resto de sangue na base do altar. Depois queimou no altar a gordura, os rins e a melhor parte do fígado, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. E num lugar fora do acampamento, Arão queimou a carne e o couro do animal. Em seguida, Arão matou o carneiro para oferta, que ia ser completamente queimada. Os seus filhos lhe levaram o sangue do animal, e ele borrifou nos 4 lados do altar. Depois lhe entregaram a cabeça e as outras partes do animal, e ele os queimou no altar. Então lavou os miúdos e as pernas do carneiro e os queimou também em cima do resto da oferta. Depois Arão apresentou as ofertas do povo. Pegou primeiro o bode do sacrifício para tirar pecado do povo, matou, ofereceu a Deus como tinha feito como oferta para tirar o seu próprio pecado. Então aqui eles estão fazendo exatamente o que Deus falou para eles fazerem, né? Iria ser a primeira, né? A primeira oferta na prática que eles iriam fazer. E Arão, que era o irmão de Moisés, antes dele fazer o ritual para tirar o pecado das pessoas, primeiro ele passou pela purificação. Isso mostra que nós devemos ter santidade diante de Deus, até para interceder por pessoas, tá bom? Em seguida, pegou o animal que ia ser morto para oferta, que é completamente queimado, e ofereceu a Deus conforme a lei mandava. Apresentou a oferta de cereais, pegou o punhado de farinha e queimou no altar. Isto ele ofereceu, além da oferta que era completamente queimada, todas as manhãs. Arão matou o touro e o carneiro a serem apresentados como ofertas de paz do povo. Os filhos lhe levaram o sangue, e ele o borrifou nos 4 lados do altar. Eles lhe levaram também a gordura dos 2 animais, o rabo, a gordura que cobre os miúdos, os rins e a melhor parte do fígado. E Arão colocou tudo isso em cima do peito dos animais e levou ao altar. Queimou a gordura no altar, mas o peito e a coxa direita dos animais Arão apresentou a Deus o Senhor como oferta especial reservada para os sacerdotes, conforme Moisés tinha mandado. Essas partes, né, dos animais eram para o alimento deles, dos sacerdotes. Deus, ele colocou essa lei, né? Os sacerdotes, eles não eram como as outras pessoas comuns que foram viver a vida delas, né, que foram construir suas casas e fazer suas coisas. Eles se dedicavam
para cuidar dos serviços da tenda da consagração. Então Deus, ele também tinha um zelo, né, por eles. E essas partes dos animais, em algumas ofertas, era exclusivamente para alimentar os sacerdotes. Deus, ele se importa muito com quem faz o trabalho dele, né? Ele não quer que essas pessoas venham a não ter, por exemplo, o alimento. Depois que Arão ofereceu todos esses sacrifícios, ele estendeu as mãos sobre o povo e os abençoou. Então desceu os degraus do altar. Ele e Moisés entraram na tenda sagrada. Quando saíram para abençoar o povo, a glória do Senhor apareceu a todo o povo. De repente saiu fogo da presença de Deus, o Senhor, e devorou a oferta queimada e a gordura que estavam no altar. Ao verem isso, os israelitas deram gritos de alegria, ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então eles fizeram tudo muito certinho. Eles fizeram tudo conforme Deus ordenou. E saiu fogo do altar, mostrando ali a presença de Deus. Então isso nos mostra que sempre quando a gente obedece a Deus, a gente busca por santidade, a gente busca fazer exatamente como Deus quer, desce fogo do altar. Deus se manifesta. O problema é que muitas pessoas, muitas vezes, querem fazer as coisas do seu jeito e querem que Deus trabalhe em cima dos erros humanos, né? Então nós temos que buscar por santidade. Aquele povo, ele buscou por santidade, ele buscou por fazer exatamente como Deus pediu e Deus se manifestou em forma de fogo no altar. E o comportamento daquelas pessoas, quando elas viram aquele milagre acontecer, aquela glória aparecer, eles se ajoelharam, eles agradeceram a Deus, eles ficaram muito felizes em forma de gratidão. E é exatamente isso que nós devemos fazer quando a gente observa, né? Na verdade, nós temos que ser gratos por tudo, né? Jesus pagou um preço enorme por mim, por você. Nós temos que ser gratos e viver em gratidão. E depois, né, gente, desse capítulo que a gente leu agora, que é o capítulo de número 9, nós lemos ontem o capítulo de número 10, que inclusive mostra a morte de Nadab e Abiú. Eles eram filhos de Arão e eles tinham aí um papel, né, muito crucial, muito importante na tenda da consagração, para fazer as ofertas e tal. Mas no capítulo 10, a gente vê que eles não seguiram rigorosamente como Deus havia mandado. E essas pessoas, elas morreram, né? No capítulo de número 10, ontem a gente leu, buscamos, né, entender, né, tudo, e tá gravadinho na live de ontem. Mas o capítulo de número 9, deixa eu ver aqui as coisinhas que eu anotei sobre o capítulo de número 9 das lições, né? A obediência atrai a presença de Deus. Arão fez exatamente o que Deus mandou. Quando seguimos a vontade de Deus, experimentamos a manifestação da sua glória em nossa vida. O sacerdote precisa de purificação primeiro. Antes de interceder pelo povo, Arão ofereceu sacrifícios por si mesmo. Todos nós precisamos de purificação de Deus para poder ajudar e abençoar os outros. Hoje Jesus é o nosso sacrifício perfeito. A intercessão é parte do chamado espiritual. Arão abençoou o povo depois do sacrifício. Somos chamados a orar, interceder pelos outros, trazendo a presença de Deus. A glória de Deus confirma na obediência. O fogo do céu consumiu o holocausto e mostrou que Deus o aceitou. Deus confirma nosso serviço fiel e sua presença é a prova de que estamos no caminho certo. Adoração é a resposta natural da manifestação de Deus. O povo caiu de rosto em terra. Sempre que vemos a ação e santidade de Deus, nossa reação deve ser humildade e adoração. Então, gente, esse foi o capítulo de número 9. Eu achei muito importante eu trazer esse capítulo, porque como eu disse, né, ontem, sem querer, eu acabei
me esquecendo, gente, de ler. Eu acabei comendo bola mesmo e não li o capítulo de número 9, e é muito importante. Agora eu vou ler aqui um pouquinho os comentários de vocês, tá bom? Bom, então eu vou ler aqui um pouquinho os comentários de vocês. Boa noite. Gente, nós estamos aqui lendo a Bíblia, nós estamos no livro de Levíticos, seja muito bem-vindo. Deixa eu ver se alguém ficou com alguma dúvida. Se você ficou com alguma dúvida, você pode colocar aqui, tá bom? A bênção de Deus. Luísa Dutra, seja muito bem-vinda. Amém, glória a Deus. Boa noite. Verdade, não entra de qualquer jeito na tenda de Deus. Para nós temos, né, a presença de Deus para a gente conseguir se encher do Espírito Santo, para a gente conseguir viver em paz, né, em harmonia com Deus. Nós precisamos buscar, né, por santidade, tá? Não significa que a gente vai conseguir ser perfeito. Nós somos humanos, nós temos as nossas limitações, mas quando, naquela época, eles tinham que fazer aqueles rituais. Naquela época, gente, não existia Jesus. Jesus, ele não tinha feito ainda o sacrifício perfeito. E Deus, ele estava, digamos assim, dando aquele voto de confiança para a humanidade. Ele colocou as pessoas ali como sacerdotes, até hoje somos, né? Antes era só quem era escolhido por Deus para ser o sacerdote. Naquela época era um grupo de pessoas limitadas a ser sacerdotes. Mas depois que Jesus fez o sacrifício perfeito, todas as pessoas que buscam por Jesus, buscam melhorar como pessoa, são os sacerdotes. Mas naquela época o povo, para fazer expiação de pecado, né, para fazer as ofertas, eles tinham que ir até os sacerdotes. E mesmo as pessoas que eram sacerdotes, elas precisavam de santidade. Elas precisavam da santificação. E Deus, ele mostra, ele educou as pessoas por forma de objetos, por exemplo, né? Por símbolos, né? Eles tinham que fazer sacrifícios, eles tinham que construir aquela tenda. Era dessa forma que era a busca por Deus, né? Mais para frente a gente vai ver o templo também, que vai ser o lugar aonde eles faziam tudo isso, o sacrifício, onde os sacerdotes ficavam. Mas depois de Jesus ele cumpriu a lei. Então hoje, para a gente cumprir isso que eles cumpriam naquela época, para ter Deus ali no meio deles, nós precisamos buscar por santidade. E a gente busca isso lendo a Bíblia, orando todos os dias, renunciando o pecado. Quando a gente faz isso, a gente vai se enchendo do Espírito Santo e nós ficamos mais sensíveis ao toque do Espírito Santo, tá bom? Boa noite. Como posso me apegar mais com Deus? Exatamente fazendo isso que eu acabei de falar.
Você vai começar a ler a Bíblia todos os dias. Você não vai ler por ler. Você vai ler com calma. Você vai procurar entender a Bíblia, né? Você pode também ouvir louvores. Você tem que orar todos os dias. Quando você for dormir, quando você acordar, durante o dia conversar com Deus ou até mesmo orar. Você tem que se afastar do pecado, renunciar às vontades mundanas da sua carne, né? Você tem que procurar viver em santidade e em comunicação com Deus. É essa maneira que você vai conseguir se apegar com Deus, se encher mais do Espírito Santo. Bom dia. Os levitas ficavam por conta da proteção da tenda? Desculpa, eu não consegui entender a sua pergunta. Mas na verdade, eles tinham a proteção de Deus. Deus, ele estava mostrando, ele pediu, né, a tenda, era um jeito dele educar aquelas pessoas com símbolos, mas aquelas pessoas, elas tinham a proteção porque verdadeiramente elas estavam com Deus. E até hoje é assim. Gosto da passagem que a nuvem acompanhava a tenda. Sim, a nuvem ela guiava as pessoas, né? Quando elas deviam caminhar ou quando elas deveriam ficar naquele local. Era a presença de Deus guiando o povo. O Caio disse: Eu não sou sacerdote de ninguém, não. Eu busco o melhor por mim mesmo. Sim, mas nós devemos, o segundo maior mandamento que Jesus deixou é amar ao próximo, né? Então nós devemos ter amor ao próximo, nós devemos orar pelo próximo, nós temos que ter o ato de amar o próximo, né? Fazer o bem. Deus faz milagres pelo nome de Jesus, exatamente. Nessa época, né, da tenda, dos sacerdotes, não existia Jesus. Era essa maneira que Deus fez para educar, mostrar para aquele povo como era importante ser obediente, como era importante buscar por santidade, né? Deus ele educou o povo por meio de símbolos. Hoje nós temos milagres. Hoje nós fazemos as coisas em nome de Jesus. Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, né? Jesus, ele veio para cumprir toda a lei. Oração por Isaac. Eu vou anotar aqui o nome, tá bom? Do Isaac. Eu sei que o poder da cura está nas orações. O Francisco José Marcos está pedindo oração. Vou colocar aqui, tá bom? Seu nome, Francisco. Eu moro no Ceará. Seja muito bem-vindo. E agora, gente, nós vamos ler Levíticos 13, tá bom? Porque os outros capítulos eles já estão aqui gravadinhos, tá bom?
Vamos lá então, vamos ler Levíticos 13. Depois eu vou voltar aqui, tá, gente, para ler os comentários de vocês. O Senhor Deus deu a Moisés e Arão as seguintes leis: se uma pessoa tiver na pele uma inchação, tumor ou mancha que vai virando uma doença contagiosa, essa pessoa será levada a Arão, o sacerdote, ou a um dos sacerdotes, que são filhos de Arão. O sacerdote examinará a pele e, se os pelos da mancha se tornarem brancos e se parecer que a ferida ficou mais funda do que a pele, então é uma doença contagiosa. O sacerdote declarará a pessoa impura. Veja bem aqui, né? Deus mostra que somente os sacerdotes que eram usados por Deus poderiam dizer se uma pessoa estava impura ou não, tá? Mas se a mancha for ficando branca e se não aparecer que ficou mais funda do que a pele, e se os pelos do lugar não se tornarem brancos, então o sacerdote fará com que a pessoa fique no isolamento 7 dias. No 7º dia, o sacerdote a examinará de novo, e se sua opinião, a mancha, não se espalhou, mas continuou como estava, então ele mandará que a pessoa fique no isolamento por mais 7 dias. No 7º dia, ele examinará a pessoa outra vez, e se a mancha estiver desaparecendo, e se não tiver se espalhado na pele, então só um tumor sem importância. A pessoa lavará a roupa que estiver vestindo e o sacerdote declarará que está pura. Mas se depois disso a mancha se espalhar na pele, então a pessoa irá outra vez falar com o sacerdote. Ele a examinará e, se a mancha estiver se espalhado, declarará que a pessoa está impura e é um caso de doença contagiosa. Então Deus, ele tinha um cuidado com aquele povo, né? Se a pessoa ela estivesse com uma doença que pudesse ser contagiosa, ou até quando eles ainda não tinham certeza se era contagiosa ou não, aquela pessoa ela precisava passar por um isolamento. Isso também servia para poupar as outras pessoas de se contagiarem com aquela doença. O povo, ele era muito diferente, né, da época de hoje, né, da medicina de hoje, do tratamento, enfim. Então Deus, ele tinha esse zelo e ele colocou essas leis para que o povo pudesse se cuidar melhor, né? E muitas dessas doenças também eram por conta de pecados, eram por conta de coisas espirituais, né? Não necessariamente tudo, né? Mas algumas coisas eram por conta de, digamos assim, castigos, punições, né? Aquelas pessoas, elas tinham que viver em obediência. Afinal de contas, Deus estava habitando no meio delas, né? Elas tinham combinado com Deus. Só que o povo, ele era muito desobediente. Então, algumas pessoas, elas ficavam com algumas doenças por questões espirituais, tá bom? Quando alguém tiver uma doença contagiosa da pele, deve ser levada ao sacerdote. Este o examinará, e se houver na pele um tumor branco e os pelos do lugar estiverem brancos também, e houver uma ferida aberta no lugar, então é um caso crônico de doença contagiosa. Aí o sacerdote declarará que o doente está impuro, e não fará com que ele fique no isolamento, pois não há dúvida que ele é impuro. Se o sacerdote achar que a doença se espalhou pelo corpo inteiro, da cabeça aos pés, então ele examinará o doente. Se de fato a doença se espalhou pelo corpo todo e a pele se tornou branca, então o homem está puro. E o sacerdote declarar puro. Porém, quando aparecer uma ferida aberta na pele do doente, ele estará impuro. O sacerdote examinará outra vez, e se encontrar uma ferida aberta, então declarará a pessoa estar impura. Uma ferida aberta é um sinal de doença contagiosa, mas quando a ferida sarar e se tornar branca, a pessoa se apresentará ao sacerdote, que examinará. E se a ferida se tornou branca, então essa pessoa está pura. E o sacerdote declarará que está pura. Se alguém tiver um furúnculo
que sarou e ali aparecer um lugar inchado e branco ou uma mancha avermelhada, a pessoa se apresentará ao sacerdote e ele a examinará. E se aparecer que a ferida ficou mais funda do que a pele e os pelos no lugar se tornaram brancos, então ele declarará que a pessoa está impura e é um caso de doença contagiosa que começou por um furúnculo. Mas se o sacerdote descobrir que os pelos estão brancos e que as feridas não está mais funda do que a pele, mas já se tornou branca, então ele mandará a pessoa ficar no isolamento 7 dias. Se a mancha se espalhou, é um caso de doença contagiosa. E o sacerdote declarar que a pessoa está impura. Mas se a mancha não se espalhou, mas continua como estava, então é somente a cicatriz do furúnculo que deixou na pele. Portanto, o sacerdote declarará que a pessoa está pura. Se alguém se queimar e no lugar queimado a ferida virar uma mancha avermelhada ou branca, o sacerdote examinará a mancha. Se os pelos do lugar se tornarem brancos e a ferida ficou mais funda do que a pele, é uma doença contagiosa que começou com a queimadura, e o sacerdote declarar que a pessoa está impura. Porém, se o sacerdote descobrir que os pelos na ferida não estão brancos e que a ferida não está mais funda do que a pele, a sua cor está mais clara, o sacerdote mandará a pessoa ficar no isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote a examinará, e se a mancha tiver se espalhado, então uma doença contagiosa, e o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Porém, se a mancha não se espalhou, mas continua como estava e a sua cor está clara, então uma inchação causada pela queimadura, aí o sacerdote declarará que a pessoa está pura, pois se trata somente de uma cicatriz que a queimadura deixou. Quando um homem ou uma mulher tiver uma doença na pele, na cabeça ou no queixo, o sacerdote examinará a pele. Se parecer que a ferida ficou mais funda do que a pele, e se os cabelos dali estiverem amarelos e forem poucos, é uma doença contagiosa, e o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Se o sacerdote achar que a ferida não ficou mais funda do que a pele, e se não houver nela cabelos escuros, então ela mandará a pessoa ficar no isolamento por 7 dias. E no 7º dia ele examinará se a doença não tiver se espalhado e no lugar não houver cabelos amarelados, e se a ferida não ficou mais funda do que a pele, então a pessoa rapará a cabeça ou o queixo, sem cortar os cabelos da parte do doente. O sacerdote mandará que ela fique no isolamento mais 7 dias, e no 7º dia examinará a pele. Se a doença não tivesse espalhado, se não apareceu que ficou mais funda do que a pele, o sacerdote declarará que a pessoa está pura. Ela lavará a roupa que estiver vestindo e estará pura. Mas se depois disso a infecção se espalhar, então o sacerdote examinará a pessoa. E se ela ficar, de fato, a infecção se espalhou e não é preciso que ele procure cabelos amarelados, a pessoa está impura. Mas se na opinião do sacerdote a infecção não se espalhou e ali estiverem crescendo cabelos escuros, então a infecção sarou. A pessoa está pura e o sacerdote declarará que ela está pura. Quando um homem ou uma mulher tiver manchas brancas na pele, o sacerdote examinará a pessoa. Se as manchas forem de branco pálido, é uma coisa sem importância. A pessoa está pura. Se um homem perder os cabelos da parte de trás da cabeça ou da parte da frente, ele se torna calvo ou meio calvo, mas não fica impuro. Mas se na parte pelada da cabeça aparecer uma mancha cor-de-rosa, é uma doença contagiosa. O sacerdote o examinará, o homem, e se descobrir uma mancha cor-de-rosa como as que aparecem na pele, é uma doença contagiosa. O homem está impuro e o sacerdote declarará que está impuro por causa da infecção na cabeça. Uma pessoa que sofrer de uma doença contagiosa da pele deverá vestir roupas rasgadas, deixar os cabelos sem pentear, cobrir o rosto da boca para baixo e gritar: impuro, impuro. Enquanto sofrer de uma doença contagiosa, a pessoa continuará impura e precisará morar sozinha fora do acampamento.
Quando aparecer mofo numa roupa feita de lã ou de linho, ou num tecido de linho ou de lã, ou num pedaço de couro, ou num objeto feito de couro, se a mancha for esverdeada ou avermelhada, então é mofo e deve ser mostrado ao sacerdote. O sacerdote examinará o objeto mofado e o colocará durante 7 dias no lugar separado. No 7º dia, ele examinará a mancha e, se tiver espalhado, então o mofo é contagioso, e a roupa, ou tecido, ou couro, ou objeto feito de couro está impuro. E o sacerdote o queimará, e o mofo contagioso, e deverá ser destruído pelo fogo. Mas se o sacerdote examinar a roupa, ou tecido, ou objeto de couro e descobrir que a mancha não se espalhou, então mandará lavar o objeto em que a mancha está manchada e colocará durante mais 7 dias num lugar separado. Depois examinará o objeto outra vez e se a mancha não mudou de cor, mesmo que tenha se espalhado, então está impuro e precisa ser queimado. É mofo contagioso, esteja na parte da frente ou na parte de trás do objeto. Mas se o sacerdote descobrir que a mancha perdeu a cor depois de ter sido lavada, então ele rasgará aquela parte da roupa de couro ou do tecido. Mas se depois disso o mofo aparecer de novo, então é mofo contagioso e o objeto deve ser queimado. Se o objeto for lavado e a mancha desaparecer, então deve ser lavado mais uma vez e estará puro. São essas as leis a respeito do mofo em roupas feitas de lã ou de linho, ou em tecidos ou em objetos de couro, a fim de dizer se estão puros ou impuros, tá? Imagine se os sacerdotes de hoje em dia tivessem que fazer tudo isso, né? Então, hoje em dia, não é mais assim. Aquilo era um zelo que Deus ele tinha com aquele povo, até de contaminação. Nós vivemos num mundo que é caído depois do pecado de Adão e Eva, aonde entrou doenças, aonde entrou pecado, aonde entrou desobediência. Então poderia acontecer isso com aquele povo, né? Então Deus ele fez isso para quando fosse algo contagioso, não contaminasse o restante da população e para as pessoas terem também obediência para fazer o que eles teriam que fazer no caso deles estarem impuros ou com suspeitas, né, de estarem impuros. Eu vou colocar aqui agora as coisas que eu deixei como explicação deste capítulo. É um capítulo bem longo, né, gente? E Deus ele fez isso para mostrar que o pecado ele tem consequências. No tempo levítico, algumas doenças eram sinais visíveis de pecado ou desobediência. Isso ajudava o povo a ver o pecado e a levar a sério a santidade. Proteger a comunidade. Pessoas impuras eram isoladas para não contaminar os outros. Deus se preocupa com a santidade e a saúde espiritual da comunidade. Ensinar sobre o arrependimento e restauração. Depois do isolamento e dos rituais, a pessoa podia voltar limpa e restaurada. Deus mostrava que mesmo quem pecou pode ser restaurado, sinalizar que só Ele determina a pureza. O sacerdote examinava e declarava quem era puro ou impuro, mostrando que é Deus quem julga e santifica. Deus usava as impurezas de Levíticos 13 para mostrar o pecado, proteger a comunidade e ensinar que arrependimento e restauração são possíveis. Então, hoje em dia, como que a gente faz? Nós temos que viver em santidade, obediência. Claro que se hoje nós, né, tivermos aí algum problema de saúde, nós vamos procurar um médico, nós vamos procurar, né, fazer o que o médico fala para a gente fazer, mas nós devemos ter fé em Deus, buscar por santidade, né, buscar pela proteção
divina. Hoje, nem todas as doenças são sinais de castigos espirituais, mas nós devemos sempre olhar para a nossa vida espiritual, para o que a gente está fazendo, como que a gente está se comportando, né? Então, isso até hoje é um convite para a gente olhar para a nossa vida, tá bom? Mas Deus, ele usava dessa forma para o povo ter obediência e consciência do pecado. Para eles conseguirem tirar aquela impureza, eles tinham que fazer todo um ritual. E era Deus quem determinava, por meio dos sacerdotes, quem era puro e quem era impuro, tá bom? Se você for com alguma dúvida, você pode deixar aqui a sua dúvida. Eu vou ler aqui um pouquinho os comentários de vocês. O Genilson está pedindo oração. Eu vou colocar aqui seu nome, Genilson. Então, hoje em dia, né, gente, tem médico e hoje, né, nós temos Jesus que fez o sacrifício perfeito. Hoje em dia, nem os judeus mais fazem, cumprem essa lei, né? Eles precisavam do templo para cumprir essa lei e o templo ele foi destruído. Então, isso é uma coisa do Antigo Testamento, mas que mostra os mesmos princípios de Deus, que é buscar por santidade, obediência e que pecado tem sérias consequências. Bom, então vamos aqui continuar com a leitura, tá bom, gente? Nós vamos ler agora Levíticos 14. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis a respeito da cerimônia de purificação das pessoas que sararam de doenças contagiosas da pele. A pessoa será levada ao sacerdote, e este sairá com ela do acampamento e a examinará. Se a pessoa tiver sarado, o sacerdote mandará trazer 2 aves puras, um pedaço de madeira de cedro, lã tingida de vermelho e um gado de isopo. O sacerdote mandará que matem uma das aves em cima de um pote de barro cheio de água tirada de uma fonte. Depois ele pegará a outra ave, o pedaço de madeira de cedro, a lã tingida de vermelho e o isopor e os mergulhará no sangue da ave que foi morta. Em seguida, borrifará com sangue 7 vezes a pessoa que está sendo
purificada, e declarará que está pura. Depois disso, o sacerdote soltará no campo a ave viva. Aí a pessoa deverá lavar a roupa que estiver vestindo, rapar os cabelos e os pelos e tomar um banho, então está pura. Depois entrará no acampamento, mas deverá ficar 7 dias fora de sua barraca. No 7º dia, ela deverá rapar de novo a cabeça, a barba, as sobrancelhas e todos os outros pelos do corpo, lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho, então estará pura. Então a pessoa, além dela, né, estar impura, dela sofrer as consequências, né, porque querendo ou não, ela ia estar ali com uma doença, né, ela ia sofrer por estar com aquela doença. Depois ela precisava fazer esse ritual, essa oferta também, tá bom? Então isso fazia com que o povo também evitasse o quê? O pecado, porque o pecado Deus mostra, a desobediência Deus mostra que ela traz sérias consequências para a vida do ser humano, né? Então, uma pessoa que bem souber, ela vive longe do pecado, ela vive longe do que é errado, ela vive de acordo com as coisas de Deus. A melhor maneira de você viver a vida é fazendo o que é bom, perfeito e agradável aos olhos de Deus. No dia seguinte, a pessoa pegará 2 carneirinhos e uma ovelha de 1 ano de idade, todos sem defeito, para oferta de cereais. Ela pegará 3 quilos de farinha misturada com azeite e mais 1/4 de litro de azeite. O sacerdote levará a pessoa e sua oferta até a entrada da tenda sagrada, e ali na presença de Deus o Senhor, pegará um dos carneirinhos e o azeite e os oferecerá como sacrifício para tirar culpas. É uma oferta especial ao Senhor e pertence ao sacerdote. Depois matará o carneirinho num lugar sagrado, onde são mortos os animais das ofertas, para tirar culpas e das ofertas que são completamente queimadas. O sacerdote deverá fazer isso porque a oferta para tirar culpas é como uma oferta para tirar pecados, é uma coisa muito sagrada e pertence ao sacerdote. O sacerdote pegará um pouco do sangue do animal e com o dedo passará na ponta da orelha direita e no dedo polegar da mão direita e no dedão do pé direito da pessoa que está sendo purificada. Depois derramará uma parte do azeite na palma de sua mão esquerda. Molhará um dedo da mão direita no azeite e o borrifará 7 vezes ali na presença do Senhor. Em seguida, porá com o dedo um pouco de azeite na pessoa que está sendo purificada. Nos mesmos lugares em que pôs o sangue do animal, isto é, na ponta da orelha direita, no dedo polegar, da mão direita, do dedão do pé direito, o resto do azeite ele derramará na cabeça da pessoa. Assim, na presença do Senhor, o sacerdote conseguirá o perdão do pecado daquela pessoa. Depois, o sacerdote oferecerá sacrifício para tirar pecados, conseguindo com isso o perdão dos pecados das pessoas que está sendo purificada. Em seguida, ele matará o animal para oferta, que vai ser completamente queimada, e o oferecerá no altar, junto com a oferta de cereais. Assim o sacerdote conseguirá o perdão do pecado daquelas pessoas e ela estará pura. Se a pessoa for pobre e não puder pagar tudo, ela levará ao sacerdote um carneirinho para oferta, para tirar culpas, que é uma oferta especial, dedicada ao Senhor e que pertence ao sacerdote. Levará só 1 quilo de farinha misturada com azeite e mais 1/4 de litro de azeite. E 2 rolinhas ou 2 pombinhos, conforme as suas posses. Uma das aves será a oferta para tirar pecados, e outra será a oferta que vai ser completamente queimada no 8º dia do tempo da sua purificação. A pessoa levará tudo isso até a entrada da tenda sagrada e entregará ao sacerdote. Então, ali, na presença do Senhor, o sacerdote pegará o carneirinho e o azeite e os oferecerá ao Senhor como uma oferta especial que pertence ao sacerdote. Em seguida, matará o carneirinho,
pegará um pouco de sangue do animal e com o dedo o colocará na ponta da orelha direita, do dedo do polegar da mão direita e no dedão do pé direito da pessoa que está sendo purificada. Depois derramará uma parte do azeite na palma da sua mão esquerda e com o dedo da mão direita borrifará o azeite 7 vezes ali na presença de Deus, o Senhor. Então, com o dedo porá um pouco de azeite na pessoa que está sendo purificada, nos mesmos lugares em que pôs o sangue do animal, isto é, na ponta da orelha direita, do dedo do polegar da mão direita e do dedão do pé direito. O resto do azeite ele derramará na cabeça da pessoa e assim, na presença do Senhor, conseguirá o perdão dos pecados dela. Depois, conforme as posses dessa pessoa, o sacerdote oferecerá as 2 rolinhas ou os 2 pombinhos. Uma das aves será oferta para tirar pecados e a outra será oferta que vai ser completamente queimada. Assim, na presença de Deus, o Senhor, o sacerdote conseguirá o perdão dos pecados da pessoa que está sendo purificada. Esta lei para a purificação das pessoas sararem de uma doença contagiosa da pele, mas não tem recursos para comprar tudo que a lei exige. Então, independente, né, da classe social da pessoa, Deus, ele deixou tudo muito bem providenciado, né? Quem não tinha condições de fazer de um jeito, poderia fazer de outro jeito. Deixa eu tomar aqui um pouquinho de água, gente. O Senhor Deus deu a Moisés e Arão as seguintes leis a respeito do mofo nas casas. Essas leis deveriam ser obedecidas depois que o povo de Israel tivesse entrado na terra de Canaã, que Deus lhes daria para ser deles. Quando Deus fizer aparecer mofo na casa de alguém, o dono irá falar com o sacerdote e dirá que descobriu mofo na casa. Antes de examinar, o sacerdote mandará que tirem tudo da casa, senão tudo que estiver lá dentro será contaminado, impuro. Depois o sacerdote irá até a casa e examinará o mofo. Se houver manchas esverdeadas ou avermelhadas nas paredes e se aparecerem que entraram nas paredes, então o sacerdote sairá da casa e deixará fechada por 7 dias. No 7º dia, ele voltará e examinará a casa de novo. Se descobrir que as manchas se espalharam pelas paredes, mandará que tirem as pedras em que está o mofo e as joguem fora da cidade num lugar impuro. Mandará raspar as paredes de dentro da casa e o reboco raspado será levado para um lugar impuro fora da cidade. Depois colocarão pedras novas nos lugares das que foram tiradas e rebocarão de novo a casa. Se depois de fazer tudo isso aparecer o mofo na casa outra vez, o sacerdote a examinará. Se as manchas se tiverem espalhado pelas paredes, é mofo contagioso e a casa está impura. Ela será derrubada e as pedras, as madeiras, o reboco serão levados para um lugar impuro fora da cidade. Quem entrar na casa durante os 7 dias em que estiver fechada ficará impuro até o pôr do sol. E se nesse tempo alguém se deitar na casa ou comer ali dentro, deverá lavar a roupa que estiver vestindo. Mas se o sacerdote voltar, examinará a casa e depois de rebocada não encontrar mofo nas paredes, ele declarará que está pura, pois o mofo desapareceu completamente. A fim de purificar a casa, o sacerdote pegará 2 aves, um pedaço de madeira de cedro, lã tingida de vermelho, um gado de isopo e matará uma das aves em cima de um pote de barro cheio de água tirada de uma fonte. Depois pegará a outra ave, o pedaço de madeira de cedro, a lã tingida de vermelho e o isopo e os mergulhará primeiro no sangue da ave que foi morta e depois na água fresca e borrifará a casa 7 vezes. Assim ele purificará a casa com o sangue da ave e a água fresca, a ave viva e o pedaço de madeira de cedro de isopo e a lã tingida de vermelho. Depois levará a ave viva para fora da cidade e soltará num campo. Assim o sacerdote fará a cerimônia de purificação e a casa ficará pura. São essas as leis para todas as doenças contagiosas da pele e da cabeça, para inchações, tumores e manchas na pele, para mofo nas roupas, nas casas,
Elas servem para se saber quando alguma coisa é impura ou é pura. São essas as leis para todos esses casos. Então, imagina só se a gente tivesse que fazer isso. E para vocês verem, naquela época, aquele povo não era um povo, né, qualquer. Era um povo, gente, que Deus tinha libertado eles do Egito. Eles já tinham visto o poder de Deus, a glória de Deus. Eles já tinham visto como Deus era poderoso. E mesmo assim, eles ficavam pecando, pecando e tendo que fazer um monte de sacrifício, um monte de oferta, um monte de coisa, se prejudicando, né? Deus, ele tem uma passagem que Deus fala que se aquele povo obedecesse, eles não iam ter as doenças que os egípcios tinham. Então, assim, aquele povo, mesmo eles sabendo que Deus existia, mesmo sabendo que Deus, eles estavam ali com Deus, eles viviam no erro. E hoje em dia é assim. Nós sabemos que Jesus foi o sacrifício perfeito. Deus, ele deixou a Bíblia para a gente ler, para a gente se moldar. Mas muitas pessoas escolhem estar vivendo no errado, no pecado, né? Então a importância de ler isso é para que a gente entenda que o ser humano, ele não pode cumprir essa lei. Ele não conseguiu cumprir essa lei. As pessoas, cada vez elas pecavam mais, cada vez mais eram bichos mortos, né? O sacerdócio também se corrompeu, inclusive os sacerdotes daquela época, né? Os judeus daquela época, eles tiveram uma participação muito grande na crucificação de Jesus, né? Então eles não conseguiram reconhecer que Jesus era Deus. Então assim, tudo se corrompeu. O ser humano, ele é falho. Então hoje o nosso sumo sacerdote é Jesus, né? E hoje, pelo sacrifício de Jesus, nós podemos se encher do Espírito Santo. Hoje para nós termos o perdão dos nossos pecados, nós precisamos verdadeiramente se arrepender. E Deus, ele perdoa, tá bom? Então agora eu vou ler aqui, né, as coisas importantes que eu anotei sobre este capítulo. Então Deus oferece restauração após arrependimento. Mesmo quem estava impuro pode ser purificado e voltar a uma vida plena com Deus. Então, hoje em dia, mesmo as pessoas que cometem pecados, elas podem se arrepender em nome de Jesus e ter uma vida plena com Deus, né? Obediência aos rituais mostra fé e reverência. Seguir as instruções de Deus demonstra humildade, fé e respeito e santidade divina. Purificação é completa. Corpo, roupas e ambiente. Ensina que a restauração envolve toda a vida da pessoa, não apenas o espiritual, né? Nós devemos se arrepender de todos os nossos pecados, de todas as coisas que a gente faz errado, de tudo que é vontade da carne. Nós devemos se voltar para Deus integralmente. Não, por exemplo, eu vou deixar de fazer essa coisa aqui porque é errado, mas eu vou continuar fazendo aquela outra coisa ali, né? Então nós devemos sair do que é errado, né? Buscar sair do que é errado e viver em santidade. Deus cuida da comunidade. Limpeza e purificação protegem todos, mostrando que santidade individual afeta o coletivo. Símbolos apontam para Cristo. O sacrifício, sangue e purificação antecipam o sacrifício de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, tá bom? Então agora eu vou ler aqui um pouquinho os comentários de vocês. Tomar aqui uma água. Gente, nesse inverno eu peguei
uma gripe e até hoje a minha garganta dói. Até hoje a minha garganta dói. Eu tomo bastante água durante a live, mas mesmo assim, minha garganta ainda dói. Judeus não são cristãos, é bom lembrar disso. Gente, os judeus, né, eles estudam a Torá, né? Eles estudam os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Ele é um povo, né, que é de Israel. Muitas pessoas mesmo que não são de Israel hoje em dia, né, são judeus modernos, elas podem ir para o judaísmo, né, elas podem ser judeus, porém eles até acreditam que Jesus existiu, mas eles não acreditam que Jesus é Deus, tá bom? Então, eles não aceitaram Jesus como Deus. Eles não aceitam. Eles acreditam que um homem, um humano, vai ser um homem usado por Deus, vai ser tipo um Deus, né? E eles acreditam que esse homem ele vai trazer paz para o mundo e que todo mundo vai ter que meio que se prostrar, né, a eles. É mais ou menos isso que eles acreditam. Eles acreditam em Deus, mas eles não acreditam que Jesus é Deus. Entende? Eles tiveram, não esses judeus de agora, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas os judeus antigos, né, da época de Jesus, eles não acreditavam que Jesus era Deus. Então eles diziam que Jesus estava blasfemando. E isso teve uma importância muito grande na crucificação de Jesus. Então, o ser humano, as pessoas daquela época, eles estudaram as leis, eles se tornaram pessoas religiosas, mas eles não conseguiram entender que Deus era Jesus. Eles não aceitaram Jesus. Eles acreditam que o Deus ainda vai vir. Eles não acreditam que Jesus foi o sacrifício perfeito. Eles não conseguem mais cumprir as leis hoje em dia. Eles não conseguem porque eles tinham que cumprir as leis no templo. E o templo ele foi destruído. Ele foi destruído. Na época de Jesus, Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra, que o templo seria destruído. As pessoas elas estavam fazendo comércio, coisas erradas, e Deus permitiu a destruição do templo. Então, nem os judeus hoje eles fazem essa lei, né? As leis levíticas, eles não fazem mais essas leis. Eles fazem de outra forma hoje, né? Sendo pessoas boas, ajudando o próximo, estudando as coisas de Deus. Eles têm leis também, né? De comidas. Eles seguem a lei hoje dessa maneira, mas eles não servem, eles não fazem a lei levítica, tá bom? Porque eles não têm mais o templo e precisava do templo para se cumprir a lei. Nós cristãos não fazemos porque nós acreditamos que Jesus, ele foi o sacrifício perfeito. Jesus, ele foi o sacrifício tão perfeito que até quem não acredita na lei não consegue cumprir a lei. E na verdade, o ser humano, ele nunca conseguiu cumprir a lei. Deus, ele mostrou por A mais B que o ser humano, ele não consegue cumprir a lei. E tem pessoas aqui que colocam, né, coisas aqui para mim ler.
versículos, né? Passagem dos leprosos, irmãs, traz essa luz. Gente, eu vou ler toda a Bíblia aqui com vocês, tá bom? Todinha, nós vamos ler tudo, nós não vamos pular nenhum capítulo para a honra e glória de Jesus. Teve um tempo que eu lia, né, sem, como é que fala, sem ir, né, pela ordem desde o começo, mas eu acho muito importante que a gente venha ler desde o começo, para a gente de fato entender toda a história da Bíblia, tudo que Deus deixou para nós, né? Então, nós vamos ler sim tudo. Louvado seja Deus. Amém. Amo o Velho Testamento. Para mim é um livro cheio de descobertas, segredos e poder de Deus. A Bíblia, gente, ela é muito maravilhosa, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, né? Aprender a Deus sobre a soberania de Deus, sobre como é importante ser obediente. Quando nós somos obedientes, Deus se mostra que Ele está ali com a gente. Mas quando entra a desobediência, o pecado, o achar que a gente pode fazer as coisas do nosso jeito, nós não conseguimos ser sensíveis à voz do Espírito Santo, ao toque, né, do Espírito Santo. E Deus mostra isso desde o começo. Servir a Deus é renúncia, exatamente. E conforme a gente vai renunciando, Deus vai nos moldando. E chega um momento que a gente começa a olhar para aquelas coisas que de repente era um pecado que você gostava, né? Você começa a olhar com nojo daquela coisa, você começa a ver que aquilo já não faz mais parte. Porque você foi se purificando, você foi se santificando, você foi se enchendo do Espírito Santo. Você é de qual igreja? Gente, eu não vou em nenhuma igreja, tá bom? Já teve um tempo que eu fui em igrejas, mas eu saí da igreja. Claro que eu não acho que a igreja ela tem que ser perfeita, são seres humanos. Eu sei que as pessoas elas não são perfeitas, né? Mas hoje em dia eu não vou em nenhuma igreja. Hoje o meu jeito de buscar a Deus é lendo a palavra de Deus todos os dias, é fugindo do que é errado, do que é pecado, é procurando me santificar, é procurando melhorar como pessoas e levar a palavra de Deus para mais pessoas. É dessa maneira que eu tenho servido a Deus, que eu tenho buscado a Deus e verdadeiramente Deus tem me transformado. Para Jesus era um simples profeta, sim. E para alguns nem um profeta ele era. Para alguns ele era alguém que fazia blasfêmia, né? Boa madrugada. Eu sou de São Paulo. Saí da minha igreja, tinha muita bizarrice. Gente, quem vai para a igreja, né? Se você vai numa igreja boa, uma igreja que verdadeiramente fala a palavra de Deus, você tem que continuar indo nessa igreja. É uma bênção ir para a igreja, compartilhar, ouvir, né? Participar de coisas da igreja. É muito bom. É uma bênção. Então, se você está numa igreja que é assim, continue nessa igreja. Mas você que deixou de ir para uma igreja, assim como eu deixei, não deixe de buscar a Deus. Não deixe de ler a palavra, não deixe de orar, não deixe de passar a mensagem de Deus para as pessoas. O que você não pode fazer é se afastar de Deus. Jesus está voltando, tá bom? E mesmo se Jesus não estivesse voltando, a gente não sabe
qual vai ser o último dia da nossa vida. Nós devemos buscar pela nossa salvação. As igrejas de hoje em dia colocou uma carinha de nojo, né? A pessoa aqui, melhor ficar em casa mesmo. A internet também é um meio de evangelizar. Sim, a internet é uma benção. A internet a gente consegue reunir pessoas. Somos o corpo de Cristo, exatamente, né? Hoje o Espírito Santo, ele habita dentro de cada pessoa. Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Então, gente, eu vou ler aqui com vocês o capítulo de número 15, tá bom? Agora, se você ficar com alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. Olha só, vamos lá. O Senhor Deus deu a Moisés e Arão as seguintes leis para o povo de Israel. Quando o homem tiver um corrimento no membro, ele ficará impuro, tanto se o corrimento vazar do membro como se o corrimento parar nele. De jeito ou de outro, o homem ficará impuro. Qualquer cama que se deitar e tudo aquilo que se assentar ficarão impuros. Se alguém tocar na cama dele ou se assentar onde ele se assentou, essa pessoa deverá lavar roupa que estiver vestindo e tomar um banho, e ficará impura até o pôr do sol. E quem tocar no homem que tem corrimento, deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho, e ficará impuro até o pôr do sol. Se o homem que tem corrimento cuspir numa pessoa que está pura, essa pessoa deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho, e ficará impura até o pôr do sol. Qualquer sela que o homem montar se tornará impura. Quem tocar naquilo em que o homem se sentou ficará impuro até o pôr do sol. Se alguém pegar naquilo que o homem se sentou, deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho, e ficará impuro até o pôr do sol. Se o homem que tem o corrimento tocar numa pessoa sem primeiro lavar a mão, então aquela pessoa deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho, e ficará impura até o pôr do sol. Qualquer pote de barro que o homem pegar deverá ser quebrado. Se for de madeira, deverá ser lavado. Quando o homem sarar, precisará esperar 7 dias para se purificar. Passado esse tempo, deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho em água e de fonte, e então ficará puro. No 8º dia, ele deverá pegar 2 rolinhas ou 2 pombinhos, ir até a entrada da tenda e ali na presença de Deus, o Senhor, entregar as aves ao sacerdote. Estes a oferecerá como sacrifício, uma delas como oferta para tirar pecados, e a outra oferta que será completamente queimada. Assim, na presença do Senhor, o sacerdote ficará a cerimônia de purificação e o homem ficará puro. Quando o homem tiver perda de esperma, deverá tomar um banho e ficará impuro até o pôr do sol. Qualquer roupa ou pedaço de couro em que cair deverá ser lavado e ficará impuro até o pôr do sol. Depois que um homem e uma mulher tiverem relações, os dois deverão tomar um banho e ficarão impuros até o pôr do sol. Quando uma mulher tiver nos seus dias, ficará impura 7 dias.
Quem tocar nela nesse tempo ficará impura até o pôr do sol. Qualquer cama que ela se deitar e qualquer coisa que sentar ficarão impuras. Quem tocar na cama que ela se deitou ou naquilo que se sentou, deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho, e ficará impura até o pôr do sol. E o homem que tiver relações com a mulher durante a menstruação ficará impuro 7 dias, e qualquer cama que ela estiver deitado ficará impuro. A mulher que tiver hemorragia ou continuar menstruada além do tempo normal ficará impura como durante a menstruação. Qualquer cama que ela se deitar e qualquer coisa que se sentar durante o tempo ficarão impuros. E quem tocar na cama ou naquilo em que se sentou ficará impuro e deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho, e ficará impura até o pôr do sol. Quando a hemorragia parar, ela deverá esperar 7 dias, e então estará pura. No 8º dia, ela pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos, e irá à entrada da tenda sagrada, e entregará as aves ao sacerdote. Estes o oferecerá como sacrifício, uma delas como oferta para tirar pecados, e outra como oferta para serem completamente queimadas. Assim, na presença de Deus o Senhor, o sacerdote fará a cerimônia de purificação e a mulher ficará pura. Essas leis são para livrar os israelitas das suas impurezas, a fim de que não morram por tornarem impura a tenda sagrada que fica no meio do acampamento. São essas as leis a respeito dos homens que ficarem impuros por causa do corrimento no membro ou da perda de esperma, e da mulher durante a menstruação, e do homem que tiver relações com uma mulher menstruada. Então, esse povo, ele estava no deserto, né? Imagina só o sofrimento para uma mulher se Deus não tivesse dado essas leis. Esse povo era um povo muito chucro, né? Um povo muito sem informação, sem conhecimento. Então Deus, ele precisava, né, colocar tudo isso e ser bem rigoroso para ele conseguir cuidar daquele povo e para aquele povo também não adoecesse. Então Deus, ele colocou essas leis, tá bom? Então vamos lá, vamos ver aqui o que eu anotei para esse capítulo. E se você ficou com alguma dúvida, você pode deixar aqui a sua dúvida, tá bom? Então, olha só, Deus valoriza a santidade, a pureza, cuida da comunidade e oferece restauração quem se purifica, mesmo em questões corporais ou naturais. Então, mesmo em coisas íntimas, Deus, ele estava ali orientando, cuidando e até mesmo, né, dando punições para o povo. Então, o povo ele tinha que seguir, né, à risca todas essas leis. O caso de não seguir poderia trazer aí consequências mais graves. O povo ele ainda não tinha aquela consciência, não tinha aquela mentalidade, ou até mesmo humanidade para entender muitas coisas. Então Deus, ele foi bem objetivo nessas leis, tá bom? Como forma de cuidar daquele povo, ser um povo diferente, ser um povo separado, e também para que aquele povo não viesse a morrer, né, no deserto. E nós lemos agora, foi o capítulo 15 de Levíticos. Boa noite, seja muito bem-vindo.
Jesus disse: nem no monte e nem em Jerusalém, adorar a Deus em espírito e em verdade, pois o Pai procura verdadeiros adoradores. Isso mesmo, nós devemos adorar a Deus em qualquer lugar que a gente esteja. Ora por mim e minha família, disse o Lucas. Eu vou colocar seu nome aqui, Lucas, na oração. Ore pela minha esposa Gisele, eu irei orar. Kleber. Bom, gente, e essa foi a live de hoje, tá bom? Hoje nós lemos o capítulo de número 9, número 13, 14 e 15 de Levíticos, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Tudo que a gente falou, que a gente leu aqui, é tudo da Bíblia, tá? Não tem invenções humanas, não tem opiniões minhas. Tudo que a gente leu aqui é da Bíblia. E a Bíblia, desde o começo, está toda gravadinha aqui no canal. Nós estamos lendo diariamente. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você realmente quer transformar a sua vida, sua mentalidade, Jesus está voltando. Leia a Bíblia todos os dias. Ore todos os dias. Deus, ele tem o poder de transformar a sua vida, tá bom? O Marcelo pede oração e o Rivaldo. Coloquei aqui o nome de vocês, tá bom? Anotei o nome de todos. Então, Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por essa live. Muito obrigada pela sua palavra, Senhor. Proteja todas as pessoas que entraram aqui nessa live, toque o coração delas, dê entendimento e proteja elas. Em nome do Senhor Jesus, amém. Então, gente, não vamos deixar de ler a Bíblia, não vamos deixar de orar, vamos nos encher do Espírito Santo. Jesus está voltando, tá bom? Fiquem todos com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.